Glórias a Jesus. Abra em Mateus, irmãos, capítulo 1, Mateus 1, verso 18, irmãos. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito. Então essa aqui, irmãos, é a descrição, é a mensagem como Mateus conheceu essa história. Dá a entender que ela era noiva de José. Em outros evangelhos a gente entende que ela recebeu também uma visão e Deus falava com ela através dessa visão, através de um anjo. Foi como ela viu que o Espírito Santo iria cobri-la ali com a sua sombra. Glórias a Jesus. E aí, verso 19. Então José, seu marido, sendo justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Irmãos, nós ouvimos essa pregação recentemente, irmãos. Glórias a Jesus. No Dia das Mães, né? E, pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela não está gestante porque adiantou o casamento, está em fornicação, não é isso. Então veio uma mensagem ali para ele, mostrando que havia um milagre acontecendo, e os irmãos percebem pela atitude dele que ele não queria tornar aquilo público, porque como que acontecia no judaísmo? Como que ficaria a situação dessa mulher? Mas aí então, não era nem para ele deixá-la secretamente, era para ficar com ela. Verso 21, e dará à luz a um filho e chamarás o seu nome. Então, na visão, José recebeu uma ordem ali, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Para nós não faz muito sentido, talvez, mas é porque a palavra salvação, a raiz da palavra salvação no hebraico, é muito parecido com Jesus, né? Na nossa tradução, o Yeshua. Então o nome Jesus é muito parecido com salvação. Verso 22. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, na profecia dizia que o nome seria, mas na prática foi Jesus. Então, não cumpriu a profecia? Cumpriu sim. Por quê? Porque o Deus que esteve conosco é Jesus. Então, Deus conosco foi Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro e a vida eterna. E sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Como diz o restante lá, 1 de João, capítulo 5, 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus conosco. Deus verdadeiro que se revelou à humanidade. A palavra nos revela que o Senhor Jesus foi quem nos fez conhecer a Deus, que antes ninguém conhecia. E essa mensagem é um mistério muito grande ainda para muitos, mas não para nós. Glória a Jesus. Verso 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-se-lhe o nome de Jesus. O que é e não a conheceu, irmãos? Essa palavra conheceu também vem de intimidade. Ele não teve intimidade com ela. Ele não teve relação marido e mulher com ela. Até que ela teve o filho, né? Deu à luz a um filho. Depois eles tiveram filhos. E o texto depois fica bem claro, né? Lendo o Novo Testamento, que Maria teve outros filhos. Em vários momentos ali se fala do irmão do Senhor. Sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Glórias a Jesus. Mostrando que essa mulher foi muito cheia de graça. A maior, né? Agraciada entre as mulheres por ter carregado no seu ventre o Filho de Deus. Glórias a Jesus. E aí, irmãos, vamos na sequência do texto aqui entender. Verso 1, capítulo 2, verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Que Herodes é esse aqui? É o Herodes o Grande. Tem um monte de Herodes, irmãos. Um montão de Herodes. Esse aqui é o Herodes o Grande. Verso 2. Perdão, acho que eu não li o verso 1 inteiro. Vou ler de novo. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E, congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo
em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Então fica assim claro para nós, irmãos, que a intenção dos magos, quando viram, dá a impressão que eles realmente queriam com uma boa intenção. Não está claro, mas o que Herodes disse? Eu também quero adorar ele. Então, quando eles vêm com essa intenção de ver a estrela, lembrando da profecia, ou a revelação que eles tiveram, a intenção deles é em adorar Jesus. Mas a intenção de Herodes é falsa. Herodes queria matar Jesus, queria a morte de Jesus. Verso 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande júbilo, alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então, irmãos, os irmãos percebem aqui que o menino Jesus, o Filho de Deus, concebido em Maria, né, pelo Espírito Santo, nem nasceu, o diabo já queria matar ele. Então, vamos lá para Apocalipse, põe um marcador aí, põe um marcador na página, nós vamos voltar aqui nesse texto. Lá em Apocalipse 12, também o texto que nós lemos e ouvimos, né? Os irmãos vão entender, irmãos, como que são as coisas. Vejam que o próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós, o Emanuel, o Deus que esteve conosco, foi perseguido e buscaram a sua morte, a sua destruição, antes dele nascer. E depois que ele nasceu, ainda por um tempo. E depois da sua jornada, ele foi perseguido e tentaram matá-lo, acusá-lo, fizeram de tudo para matar o nosso Senhor. No verso 1, capítulo 12 de Apocalipse, e viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto. E gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, são coroas. Então mostra que é uma figura de Maria e a figura do inimigo, de Satanás, da antiga serpente. Mostra ela com 7 cabeças, com coroas, não é, na cabeça, mostrando que era um poder muito grande, uma potestade muito grande. E olha só, e a sua cauda, a cauda da serpente, né, do dragão, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o Herodes. Vejam, irmãos, que o dragão, ele não apareceu como dragão para matar Jesus, mas ele usou os magos. Qual que era a intenção dos magos? Adorar. Levaram até providências ali, recursos para o casal. Mas o diabo estava querendo usá-los para fazer o mal. Usou Herodes, e Herodes convenceu-os a fazer aquilo com mentira, com engano, matar Jesus. Verso 5. E deu à luz a um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu, quando venceu todas as coisas. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos. Então o dragão, ele estava no céu. A terça parte dos anjos que ele arrastou com a sua cauda, com a sua astúcia, com o seu engano, estavam no céu. O evangelho nos mostra que o Senhor Jesus, na sua vinda, ele trouxe paz na terra e no céu, mostrando que no céu havia também dissensão, havia peleja no céu. Então Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos contra Deus. Então a obra em Jesus Cristo foi poderosíssima, que fez uma limpeza no céu. E o que diz a sequência, né, irmãos? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados. Então esse dragão, a antiga serpente, ele engana. Ele trabalha com a mentira.
Ele trabalha nos corações, ele trabalha nas mentes, ele convence as pessoas. E foi o que ele fez com os magos. Primeiro ele convenceu Herodes e fez Herodes, com astúcia, falar com os magos para que eles também fossem usados para a morte, usados para a destruição. Então, meus irmãos, glórias a Jesus, vamos voltar lá, depois a gente volta nesse texto de novo. Agora vocês trocam o marcador. Põe o marcador aqui e volta para lá, né? Em Mateus 2, verso 13, irmãos. Mateus 2, 13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Por que veio esse desejo no coração de Herodes? Porque o dragão estava sobre ele. Quando você olha lá no Velho Testamento, os homens com o coração fechado para fazer o mal. Por exemplo, Faraó. Olha que exemplo interessante, irmão. Vocês sabiam que Herodes é como se fosse um título? Lá no Egito se fala Faraó. Mas ele tem um nome, mas eles põem o nome de Faraó. Herodes também tinha vários nomes. Herodes, Antipas, Agripa, não é? Vários Herodes. Por trás desses homens tinha um ser que fechava o coração, que endurecia o coração, para que eles fizessem o mal. E olha só, verso 14: levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel, chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Então imagina o mal que o dragão operou naquela cidade por causa da sua ira. Usou Herodes, colocou a ira dele no coração de Herodes. Herodes se encheu de ira e matou bebês, crianças. Vejam só, irmãos. Não sei quem que é, então eu mato todas. Vai estar lá no meio, vai morrer também. E é isso que o diabo muitas vezes quer fazer e os irmãos muitas vezes não percebem. Que o diabo quer te tragar, quer destruir a sua vida. Mas se você está nas mãos de Deus, ele vem antes e te salva. O Senhor Jesus foi salvo. O Pai cuidou dele. O Espírito cuidou dele. Conduziu ele até o Egito, pelo deserto. Sustentou ele lá, até o tempo de segurança. E o mundo? O mundo, irmãos, o mundo jaz no maligno. E sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Infelizmente, irmãos, esse mundo aqui tem um príncipe. O príncipe atuou no mundo e matou muitas crianças. Causou grande tristeza. Glórias a Jesus. E aí, irmãos, vamos continuar a leitura. Verso 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. E então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai. Sabe como que era o nome dele? Herodes Arquelau. Então, um era Herodes o Grande, esse aqui era Herodes Arquelau. Então, eles ouviram que era o filho de Herodes o Grande que tinha ficado no lugar dele. Receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ele será chamado Nazareno. Glória a Jesus. Então, irmãos, Herodes Arquelau, o Herodes Antipas foi o que matou João Batista. O Herodes Agripa foi o que matou Tiago, decapitou ele lá em Atos. Prendeu Pedro, queria decapitar Pedro também. Pedro foi liberto pelo anjo. E o Herodes Agripa II foi o que Paulo pregou, dando testemunho de Jesus Cristo. Então nós vemos o poder das trevas atuando nesse mundo para fazer o mal. Esse mundo, irmãos, que o Senhor Jesus nos ensina a não amar, tem um que domina sobre ele, tem um que reina, que é príncipe. O Senhor Jesus disse: se aproxima, mas nada tem em mim. Nada tem em mim. Esse mundo é do maligno. Esse mundo aqui habita a escuridão, a injustiça. Não espere justiça nesse mundo. Não espere o seu país melhorando. Não espere um lugar maravilhoso para viver. Vai de mal a pior. Nós nos acostumamos com a maldade. Nós nos acostumamos com a perversidade. Nós nos acostumamos com o engano, com a injustiça.
É isso que acontece. Nós nos adaptamos, mas se nós ficarmos atentos, nós enxergaremos as trevas que há nesse mundo. E glórias a Jesus. Então, meus irmãos, vamos voltar lá para Apocalipse? Quem marcou vai achar rapidinho aí. Verso 9 de novo, irmãos. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia. Então ele tinha autoridade para chegar diante do Deus verdadeiro e nos acusar. A lei, ele usava a lei, o ministério da morte, o ministério da condenação, que Jesus riscou e cravou na cruz. E arrancou-nos das mãos desse Senhor, desse príncipe. Nós somos o despojo daquele texto de Colossenses, né? Os despojou, os expôs publicamente. O que é isso? Agora está claro para todo mundo quem é que dominava os homens. Agora está claro para todo mundo quem era o nosso pai, o antigo Senhor. O Senhor Jesus foi e nos arrancou das mãos dele. Glória a Jesus. Olha o irmão Vera aí. Ó. Então, o Senhor Jesus Cristo fez essa grande obra, irmãos. E hoje nós somos do Deus verdadeiro, não somos mais da antiga serpente, o dragão, não pertencemos mais ao príncipe desse mundo. E vai ficar barato isso? E vai ser agora 1000 maravilhas? Verso 11. E eles o venceram pelo sangue. Você não vai vencer o diabo pelas suas forças. Você não vai vencer o diabo porque você é esperto, porque você é inteligente, porque você é dedicado. Você vai vencer se você tomar posse do sangue do Cordeiro. Se você tomar posse da obra de Jesus Cristo, que ele fez e gratuitamente nos dá. É assim que você vai vencer o maligno. Se não for por Jesus Cristo, você vai ser tragado junto com o mundo. Olha só. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Essa é uma marca de alguém que tomou posse do sangue de Jesus. É uma marca. Ele não ama a sua vida até a morte. Glória a Jesus. Lembra do louvor que nós louvamos agora há pouco? Reaviva essa igreja de novo, como eram os antigos irmãos, os primeiros cristãos. Por quê? Porque eles colocaram a vida deles muitas vezes para derramar o sangue, mas confessavam Jesus Cristo. E hoje em dia, o diabo que veio mentindo, o negócio dele é mentir. Ele veio agora com palavras suaves e engana as pessoas, com engano, com mentira. Não mais, muitas vezes, colocando eles em perigo de morte, em ameaça. Ou você confessa que você não é de Jesus, ou eu vou te matar. Se você confessar que é de Jesus, eu vou te matar. Nega ele agora, blasfema agora. Paulo foi usado por essa serpente, foi usado por esse dragão. Ele disse que obrigava, forçava-os a blasfemar. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus e se entregou a Cristo. E foi perseguido a partir dali. A partir dali, o apóstolo Paulo foi perseguido. Logo na sequência, ele foi descido num cesto para fora da cidade, porque pelas portas iam matar ele. Andou como um fugitivo, prisioneiro, calúnia, todo tipo de calúnia contra ele, acusação, perseguição, espancamento. Todos os tipos de perigos ele passou para confessar o nome de Jesus. Por acaso o apóstolo Paulo era um desobediente? Por acaso o apóstolo Paulo era um maldito por passar por tudo isso? Quem somos nós para não querer passar por tribulação? Quem é você para não sentir dor? Quem é você para não sentir medo? Quem é você para não ser tentado? Se Jesus, no ventre de Maria, foi tentado, se ele, um bebezinho, foi perseguido, se os discípulos que andaram com Jesus, que entregaram suas vidas por Jesus, foram perseguidos, nós passaremos e passamos por tribulação, e não é por isso que Deus não está na sua vida. O Senhor Jesus cuida de você. O Senhor Jesus vai na frente, prepara os caminhos, abre as portas e fecha quando tem que fechar e abre quando tem que abrir, para que você seja sustentado. Ele te sustenta, mas não vai guardar você num lugar que você não vai ser tribulado, porque você vai, e ele disse que você seria. O Senhor Jesus, quando te chamou, ele não te enganou. O Senhor Jesus nunca te enganou, ele nunca disse que você teria vida fácil. Me segue e saiba que eu não tenho nada material para te oferecer. Nada. Não tenho onde reclinar minha cabeça. Mas o que é espiritual, ele prometeu e prometeu com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com... Enganado é aquele que pensa que essa abundância aqui é riqueza desse mundo. Não é. Não é. Ele pode sim te abençoar com riquezas desse mundo
para um propósito específico. Mas o que ele quer é te dar abundância de vida espiritual. O Senhor Jesus nos quer, irmãos, pregando, tendo visões, amando um ao outro, cuidando uns dos outros. Não é visão de anjo, não. É perceber um irmão abatido. É perceber um irmão à beira do abismo. É ver alguém que está pronto para receber o evangelho. É perseverando no evangelho. Glórias a Jesus. Verso 12. Por isso alegrais, ó céus, e vós que nele habitais. Está falando dos céus, tá, irmão? Porque agora o dragão não está mais lá. Então se alegrem os anjos do céu, né? Imagina só o céu abalado pelas trevas. Jesus Cristo veio e colocou em ordem. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, nos céus. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco. Irmãos, a palavra não nos engana. O que a palavra nos diz? Revestivos de toda a armadura de Deus, porque não temos que lutar contra carne e sangue, porque a nossa luta não é contra pessoas. A luta daqueles que eu chamei, a palavra nos ensina, a palavra está dizendo ali, a nossa luta é contra príncipes, potestades do ar, príncipe das trevas deste século, desse mundo. Tem um príncipe, tem um poder nesse mundo. Portanto, revestivos de toda a armadura. Não perca o seu tempo. Usa o seu tempo para crescer no espírito, porque o diabo tem grande ira, ele quer te tragar. E tem tragado muitos. Muitos que viram Jesus, creram em Jesus, são tragados, enganados, porque ele é um mentiroso, ele é um enganador. Ele vem com malícia, ele vem com engano e engana as pessoas. Verso 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra subiu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. É uma visão aqui, é um mistério aqui, né? Palavras figuradas. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente, ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho. Então o inimigo ele faz guerra ao remanescente. O que é o remanescente? É o que permanece. É aquele que ouviu a palavra do Senhor Jesus e permanece, e persevera, e não desanima, e não retrocede, e não larga, e não ama a sua vida até a morte. Então nós temos que perseverar em Jesus Cristo até a morte. Caiu? Levanta. Levanta. A graça está aí, disponível. O amor está aí, disponível. Abundante graça. Levanta e continua. Acerta a sua vida e continua. E Jesus é contigo. Glória a Jesus. O que não dá, irmãos, é retroceder, é desanimar, é apostatar da fé. Não dá, irmãos. Não existe outro caminho. Só tem Jesus. Só Jesus. É o sangue do Cordeiro. Você não vai vencer se você não estiver ligado em Jesus. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e agradecer?